E eu proponho que a gente volte a falar do tema que, inclusive, inaugurou e chocou ali o noticiário ao longo do dia inteiro, evidentemente, mas principalmente a todos nós, pelo montante, assim, indecente, uma coisa obscena, que foi o desvio detectado ali nas entranhas do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, e ainda tem trazido diversas dúvidas nesse exato momento em relação aos pensionistas que possam ter sido afetados e, com certeza, foram os principais prejudicados ao longo de muitos anos e foram ali de forma sorrateira, silenciosa, sendo, enfim, subtraídos ali do que é deles. Agora, o caso é tão sério, pessoal, que a Advocacia Geral da União, a AGU, instituiu um grupo especial para tentar reparar os danos causados pelas fraudes. Segundo as investigações nessa altura, inclusive vale a pena a gente destacar que mensalidades eram cobradas de aposentados e pensionistas sem autorização, por meio de associações envolvidas nesse esquema, tá? Inclusive 11 entidades e sindicatos estão ali no olho do furacão e, como inclusive reforçamos aqui ontem, os desvios superam inacreditáveis, obscenos 6 bilhões 300 milhões de reais. Aliás, numa declaração, o ministro da CGU, Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União, ressaltou que, abre aspas, havia motivos para investigar antes de 2023. Grande surpresa, né? A dúvida é por que demoraram tanto. Isso, inclusive, transcendeu governos, que fique claro, desde o governo Bolsonaro e piorando e agravando no governo Lula, mano. Exatamente, Marinho. E como eu disse ontem, a gente precisa cobrar que essa investigação puxe os fios dessa história. Porque, veja só, a gente está falando de um esquema que deduzia valores a serem recebidos por aposentados e pensionistas no status de contribuição associativa. Ou seja, lembra daquele chamado imposto sindical que as pessoas eram obrigadas a pagar, retida na fonte? É basicamente disso que a gente está falando, só que uma contribuição que não era obrigatória, que foi metida na folha dos aposentados e pensionistas, descontando da conta bancária deles antes que eles recebessem o dinheiro, contra a vontade deles, sem autorização desses beneficiários, para ser desviado para associações e sindicatos. Até agora, 11 estão sendo investigados. Então, a gente precisa puxar o fio. Que associações e sindicatos são esses? A gente sabe que, historicamente, no Brasil, associações e sindicatos muitas vezes são utilizados como braços políticos e eleitorais para campanhas. É preciso investigar até as últimas consequências, até onde vai esse esquema. Se o esquema começou no governo anterior, houve continuidade dessas associações ou não? E precisamos colocar um ponto aqui muito claro, que o presidente do INSS, que foi afastado, filiado ao Partido Socialista Brasileiro, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi indicado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT, que, inclusive, tentou ir contra uma determinação do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que, tão logo, segundo as informações que temos, foi informado de que haveria essa operação, determinou que o presidente do INSS deveria ser demitido. Carlos Lupe resolveu puxar a corda e tentou ir contra a determinação do presidente, que mandou a Casa Civil passar por cima do ministro da Previdência e demitir o Alessandro, mesmo assim, o presidente do INSS. Então, isso gerou, inclusive, um constrangimento político. Não sei quais as condições para a permanência no Ministério da Previdência de Carlos Lupe. Não, e pelo contrário, né? Em vez dele criticar e demitir nessa coletiva de imprensa, ele elogiou ainda o Stefanuto. Então, é o que é mais absurdo em relação a essa situação. Claro que foi uma investigação que agora foi desencadeada e a gestão do governo Lula realmente evidenciou isso, parabéns. Mas aí você ter um ministro da Previdência, em vez de realmente falar, olha, a gente vai investigar a fundo, inclusive estamos demitindo o atual gestor para que as investigações avancem. Não, foi e rasgou elogios ainda. Não, mas aí eu acho que tem uma questão aqui que a gente também precisa explorar,
que é a razão pela qual o Lupi defendia que não houvesse a demissão seria porque a investigação ainda não teria mostrado nada direto em relação ao Stefanuto. Só que a razão pela qual o presidente Lula teria, desde o primeiro momento, defendido a demissão, e nos bastidores, André, até conversei com uma pessoa que trabalha com o presidente, nos bastidores, o Stefanuto ele já não era uma pessoa que eles estavam gostando do trabalho há algum tempo, por conta de algumas posturas e algumas visões de gestão mesmo, de sistemas variados. Essa é a segunda troca no INSS, né? Teve uma troca de um outro indicado do ministro Lupi no ano de 2023 por conta do que se chamou ali, ele foi acusado de uma certa farra com passagens aéreas que seriam para fins privados, que eram deduzidas ali da autarquia. O antecessor, inclusive, foi a indicação do Lupi também, né? Foi indicação do Lupi. E já tinha esse problema com o Stefanuto em relação à biometria, aos sistemas de segurança. Então, aqui, o presidente Lula, aparentemente, ele não está nem só olhando para a investigação, ele está olhando para a competência limitada que ele vê no Stefanuto. E aí, o Lupi vem com toda essa ideia aí de, não se tem prova, então não vamos punir o cara e tudo isso, bem naquele espírito anti-Lava Jato, que é até estranho que o presidente Lula não esteja nessa página, tem até essa desconexão. Mas é também uma forma de estancar a sangria, né? Porque se você oferece a cabeça de alguém poderoso como presidente do INSS... Parece que você tá... É uma forma de você dizer, o governo não tem nada a ver com isso. Não, mas eu acho que nem sinalização, viu, gente? É uma questão assim, se eu tenho uma empresa, eu descubro um esquema de corrupção dentro da minha empresa, primeiro que eu vou ativar quem que é? O mais alto escalão. Meu amigo, o que está acontecendo? Eu não sabia, não sei o quê. Então você é incompetente pro cargo. Começa aí. Não, é que, dado o histórico dos governos do PT, essa postura não foi que foi seguida em outros escândalos. Então, mas é o que a gente esperava enquanto sociedade. Isso é o que deveria ser normal. Se você tem um escândalo, quem é responsável pela gestão daquilo que deveria evitar por boas práticas de gestão e não porque a polícia está batendo na porta. Quando a polícia tem que bater na porta, é porque a gestão já falhou. Né? Então, se a gestão já falhou, na minha visão, o mínimo como sociedade que a gente deve esperar é, sim, a demissão do gestor responsável. Agora, isso não foi a prática do Partido dos Trabalhadores ao longo de sua história, o que nos faz olhar para essa situação e achar estranho, achar esquisito. Então, e até faz mais sentido a postura nesse ponto do Lupi do que o esperado do presidente. E aí, o que aconteceu? Ontem, eles combinaram, existiu o pedido formal do presidente Lula pela demissão. O Carlos Lupi foi para a conferência com a imprensa e não demitiu. E nesse meio tempo, aparentemente, o próprio Stefanuto pediu a demissão, o que irritou ainda mais o presidente Lula, tendo em vista que o ministro não teria acatado o seu pedido. Diário Oficial exonerou o ministro ali. Mas a grande questão é que... O presidente, né? Exonerou o presidente do INSS. Mas a grande questão é, lá atrás nós vimos o presidente Lula falar que não tem tanta conversa com os ministérios, que está meio descasado. Bem aqui lembrado. nós vemos isso na prática. Agora? Um ministro, mediante uma decisão, ignora a decisão e depois há todo esse constrangimento na cadeia da demissão e não parece haver, mais uma vez, nas gestões aí, seja da autarquia, seja dos ministérios, uma unidade em relação às práticas simples, como biometria, com discordância entre CGU e o próprio INSS, e por assim vai. Ou seja, cada vez mais, não só a popularidade, mas a unidade desse governo parece fragmentar. Sim, o esquema começa em 2019, realmente acaba tendo o início da operação em 24, mas veio da própria CGU que os indícios já eram volumosos o suficiente para isso ser revelado em 2023, até onde me consta, já era o governo Lula assim, tocando adiante o país. O que não exime de culpa o fato que começou em 2019. Vamos ser sinceros aqui, meus amigos, fraude no INSS é mais antigo do que andar para frente, mais antigo que os rascunhos da Bíblia. A gente lembra da Operação Greenfield, da Operação Miqueias, o caso da advogada Georgina nos anos 90. Então, agora, nesse volume indecente, obsceno, e com esse grau de sofisticação perversa que a gente está vendo nesse esquema, eu acho que realmente é quase sem precedentes nesse sofrido país. Eu vou fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show segue a todo vapor e volta para vocês já já. Agora, o meu ponto aqui a vagabundagem nesse país é ambidestra, querendo ou não. É ambidestra.
David. Sem dúvida. Mas tem um ponto também que eu gostaria de citar em relação a toda essa questão ministerial, porque o Carlos Lupe, não sei quem citou um pouco anterior, existia como presidente do INSS o Glauco Vanburg. Ele foi afastado justamente por suspeita de corrupção em relação a passagens e diárias do governo. Aí houve essa indicação, foi afastado. Aí eu coloco a mesma pessoa que indicou que foi afastado para indicar outra pessoa. E agora um novo escândalo. Então assim, até quando a gente vai ver essa situação ocorrendo no país? O ponto aí é que o Carlos Lupe é basicamente o dono do PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Repare bem. Repare muito bem. Gomes. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Tá? Só para ficar claro aqui. Tá? Continue, mano. E a gente sabe que na dinâmica política brasileira, agradar dono de partido é uma prática desde sempre, porque você tenta compor uma maioria congressual para, né, ter apoio na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para que o governo possa ter uma sustentação e aprovar as suas medidas. A prática mais antiga do que a fraude no INSS, inclusive, é essa partilha de poder para você tentar prestigiar um partido aliado, nesse caso, o PDT. Então, também é sinal disso. Agora, o ponto está clara uma falta de coordenação política deste governo. E, quando falta coordenação política no governo, quem é o responsável? É o chefe do governo, nesse caso, o presidente da República. São constrangimentos variados, porque ontem nós falamos aqui da recusa de um líder do Congresso a um ministério. É uma recusa também que gera um constrangimento. O presidente convida, faz um jantar, tem todo aquele clima de aceite, a secretária ali, a ministra Gleisi Hoffmann também fala que vai aceitar, e de repente espera, vou recusar, recusei. No outro dia, um ministro ignora uma solicitação do próprio presidente. Então o governo está passando por situações de constrangimento que mostram uma fragilidade muito grande em relação à articulação política e, ao mesmo tempo, pesquisas de opinião que mostram um desgaste em relação à população. Então, não são dias fáceis e, mediante a isso, vem à tona esse esquema aí de fraude, de corrupção, que, embora comece em 2019 toda essa situação, ele estoura agora. E estoura em quem é mais afetado, que são as pessoas que usam o INSS, que mais precisam, que tiveram os descontos por anos nas suas folhas de pagamento e que agora culpam também, querendo ou não, porque está aí na notícia, culpam o momento atual. Então são várias situações que estão levando a um desgaste cada vez maior do terceiro governo Lula. Agora, na boa, nem os velhinhos, nem os nossos idosos, ninguém mais fica incólume nesse país. É inacreditável. Agora, eu preciso fazer aqui, antes da gente seguir adiante, um momento de serviço de utilidade pública. Você que possa estar nos ouvindo, seja pelas multiplataformas da Jovem Pan, que seja um pouco mais jovem, a gente fala tanto de quanto os nossos idosos aqui no Brasil são explorados, são presas fáceis, são tão debilitados, muitas vezes solitários. Então, você que possa ter, eventualmente, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que seja aposentado e pensionista do INSS, no caso, foi identificado já que 7,6 milhões de aposentados e pensionistas têm esses descontos, né? E, inclusive, 1,2 milhão já trouxeram reclamações só de ontem para hoje, que já foram afetados. Imagina os outros que talvez nem têm como saber isso. Então, entre no meuinss.gov.br, porque a única maneira de realmente esse desconto ter sido aprovado foi com a anuência do titular da conta, do beneficiário. Então é importante fazer essa devassa, fazer essa checagem, porque aí sim é muito provável que o governo será capaz de ressarcir minimamente o que foi esse estrago bilionário que a gente está trazendo aqui para vocês. Meuinss.gov.br é para ontem, pessoal. Então é um momento importante aqui para a gente se envolver e ajudar quem possa ter sido subtraído nessa loucura toda. Agora,